É hoje o nosso convidado, o Américo Azevedo, coordenador do Centro de Engenharia de Sistemas Empresariais do INESC-TEC. Vem falar de uma rede de inovação digital para a indústria. Foi lançada oficialmente há 2 dias no norte do país. Muito bom dia, obrigada por estar connosco. Muito bom dia. Vamos já falar desse projeto inovador, para já vemos os destaques da imprensa deste domingo. E quero começar por falar sobre a despenalização da eutanásia, um tema que tem dividido a sociedade portuguesa. E hoje o Jornal Notícias refere que, caso haja uma aprovação à tangente, isso poderá abrir a porta ao veto do Presidente da República. Exatamente. Este é um tema, enfim, é um tema que está em cima da mesa a nível nacional. É de facto um tema importante porque está em cima da mesa um potencial divisão dos próprios deputados e eu acho que isto também é o reflexo da própria sociedade portuguesa e naturalmente eu diria que terão aqui todos os ingredientes para dar origem de facto a um veto do nosso Presidente da República. Esta é uma matéria, de facto, que eu entendo muito complexa, portanto não pode ser reduzida a apenas a uma visão muito dual, do bom e do mal, ou eu até diria quase uma visão muito manicaísta e não sei até que ponto é que a própria sociedade portuguesa está neste momento ainda preparada para discutir esta matéria. De qualquer forma, escolhi, enfim, acho particularmente relevante porque a próxima semana com certeza que irá ser muito fértil em torno deste tema da eutanásia e vamos lá ver o que é que decorre a partir da próxima semana no Parlamento. Mesmo dentro dos próprios partidos já há divisões entre Há divisões, entre aliás, há divisões dentro, vamos lá ver, neste momento existem várias críticas até a nível partidário pelo facto de, na verdade, os próprios programas políticos dos partidos não incluíam, na verdade, esta matéria e, portanto, discute-se a legitimidade inclusiva deste tipo de intervenção partidária e, por outro lado, no próprio Partido Socialista, o próprio PSD, não é unânime, digamos, uma posição relativamente a esta matéria e portanto, isso... Mas considera que o Governo devia adiar o tema da despenalização da eutanásia? Eu sou da opinião que, vamos lá ver, o melindre e a sensibilidade deste tema exigiria, de facto, uma abordagem provavelmente mais interventiva da própria sociedade e, portanto, discute-se muito a legitimidade do que poderá ser o Parlamento português estar a discutir uma matéria desta natureza. Aliás, inclusive, o ex-líder parlamentar do PSD estava a propor a realização de um referendo, mas, por outro lado, aparecem vozes que são contra também a realização de um referendo. E, portanto, há de facto, muitas sensibilidades neste momento em cima da mesa e seria de todo proveitoso, até pela importância do tema, que provavelmente se fosse discutido com mais cuidado esta matéria, no sentido de não se garantir, enfim, aquilo que será uma divisão ainda provavelmente maior de uma decisão em torno deste tema, digamos assim. Muito bem, gostaria também de falar sobre a cimeira entre a Coreia do Norte e os Estados Unidos, com o líder norte-coreano e também com Donald Trump. Esta semana Donald Trump tomou uma decisão, depois recuou, disse que afinal não ia estar presente, depois admite a possibilidade de a cimeira ainda poder realizar-se. E tivemos ontem um encontro entre os presidentes das Coreias para tentar salvar, digamos, esta cimeira, mas ainda há muitas dúvidas sobre a possibilidade de realização do encontro. Eu achei esta notícia particularmente interessante porque este encontro dos líderes das duas Coreias foi um encontro de surpresa. Portanto, ninguém estava à espera desta iniciativa, deste encontro naquela zona, digamos, desmaterializada. E, portanto, é um problema sério, que está em jogo um clima de verdadeira tensão militar e, portanto, todos sabemos que, em particular para aquela região, que seria importante garantir-se um equilíbrio. Os últimos anos têm mostrado precisamente um clima de tensão crescente. Nos últimos dias a gente assistiu, enfim, àquilo que seriam algumas tentativas de redução dessa tensão militar e, portanto, o que poderia levar ou que poderá conduzir a um potencial muito grande se conseguir um acordo de paz. Por outro lado, fomos também surpreendidos com a posição norte-americana, do presidente americano, em cancelar aquilo que poderia ser, de facto, ou que estava agendado para o próximo mês, a famosa cimeira em Singapura entre a Coreia do Norte e o presidente americano e, portanto, é com alguma expectativa que eu acho que neste momento devemos olhar também para esta matéria, se bem que eu acho que é um grande sinal, este encontro de surpresa será um grande sinal, eu acho,
para o mundo, para as próprias Coreias, em particular para os Estados Unidos, em que provavelmente se estarão a reunir as condições que poderão, de facto, levar à realização da cimeira. Inclusive, os Estados Unidos portanto, ordenaram que se vá preparando, de qualquer forma, as próprias condições materiais para que a cimeira em Singapura se realize, mesmo ainda não havendo essa confirmação. Portanto, o que será, apesar de tudo, um bom sinal, e esperemos que se possa levar a bom porto esta matéria, que é de extrema importância, não só para a região, mas acima de tudo para o mundo. Muito bem, falamos também do prémio atribuído a Souto Moura, mais uma distinção para o arquiteto português, desta vez com o Leão de Ouro da Bienal de Veneza, e o arquiteto sublinhou que este é um prémio também para Portugal, que distingue tudo o que é feito no nosso país na área da arquitetura. Exatamente. Aliás, eu diria que nesta área nós temos, de facto, tido um comportamento, eu diria, exemplar. Na verdade, Portugal já arrecadou, eu diria, nos últimos anos, os grandes prémios da arquitetura mundial e, portanto, temos, de facto, os grandes arquitetos. Lembramos, naturalmente, do Cisa Vieira, de Fernando Tabra e naturalmente, de Souto Moura. O Souto Moura, em particular, já tinha recebido, enfim, um dos mais prestigiados prémios da arquitetura mundial, o famoso Nobel da Arquitetura, o prémio Pritzker, e agora com este prémio da Bienal de Veneza é de facto o reconhecimento de um trabalho ímpar que o arquiteto Souto Moura tem de facto desenvolvido. Por outro lado, é também um reflexo muito interessante da arquitetura portuguesa, em particular daquilo que é a marca da arquitetura portuguesa no mundo, a famosa Escola de Arquitetura do Porto, em que em particular tem de facto explorado muito aquilo que é a simplicidade de facto da sua intervenção. E foi interessante perceber que precisamente o júri, enfim, nesta Bienal de Veneza, o que realçou foi precisamente esse aspecto, a simplicidade de a obra, o que é notável, considerando que ainda por cima resultou também de uma obra feita em Portugal, neste caso no Alentejo, e precisamente um projeto turístico, e é notável de facto esse reconhecimento internacional e acho que podemos comemorar da mesma forma que no desporto temos vindo a comemorar outros feitos de muita relevância, e este em particular acho que será de extrema importância também para Portugal. Vamos agora ao assunto que o traz cá. Nasce no norte do país uma rede de inovação digital para a indústria. De referir que a região norte é responsável por 29% do PIB nacional e 39% das exportações portuguesas. Qual é o objetivo deste projeto? Ora bem, este é um projeto de facto muito importante que procura fomentar, portanto, aquilo que é as competências que a região já tem em termos naturalmente, de tecnologia, de ciência e de recursos que podem chegar às empresas, mas que nem sempre chegam nem sempre se consegue que essa aproximação seja de facto eficaz. E, de facto, o que se pretende com esta iniciativa que foi agora lançada oficialmente é criar as condições que possam potenciar aquilo que é desenvolver um ambiente de inovação numa lógica de ecossistema, portanto, em rede. É importante realçar que esta iniciativa está muito alinhada com o que de melhor se faz atualmente na Europa. E, de facto, se nos lembrarmos da grande crise mundial, em particular que afetou terrivelmente a Europa a partir de 2008, a União Europeia lançou uma série de programas para acelerar a recuperação económica. E alguns desses programas assentaram precisamente na área industrial. E foi desenvolvido algumas iniciativas específicas orientadas à indústria. E uma que está batizada como as chamadas fábricas do futuro, assenta precisamente na capacidade de se utilizar tecnologia digital, portanto, como é que podemos digitalizar a própria economia através do desenvolvimento daquilo que são as suas estruturas industriais. O norte do país é particularmente rico numa indústria, enfim, de certa forma, uma parte muito tradicional, estamos a falar do têxtil, do calçado, da cortiça, e, por outro lado, também tem um potencial muito grande naquilo que são as novas tecnologias e, portanto, tem um ecossistema muito rico de startups e de empreendedorismo. E, portanto, esta rede de inovação digital procura, de facto, explorar ou juntar ou potenciar aquilo que já são centros de competência em diferentes domínios e fazer com que eles possam facilmente chegar às empresas. E, portanto, é quase que, eu diria, uma porta de entrada para as empresas, para as pequenas e médias empresas, poderem, de certa forma, recorrerem a competências que, de facto, existem e estão disponíveis. A questão que se coloca nesta matéria
é extremamente interessante por seguinte: hoje em dia a competitividade das empresas depende de múltiplas disciplinas. Portanto, é que nós dizemos que depende de uma estratégia muito multidisciplinar. E, portanto, é muito difícil para uma empresa, geralmente uma empresa pequena, encontrar o parceiro certo. E, portanto, não há um parceiro certo, só há vários parceiros. E, portanto, esta rede procura precisamente também resolver esse problema. Portanto, é um ponto de entrada em que, por isso é que a gente diz que é um hub, no sentido que é um centro que vai permitir agulhar aquilo que são, por um lado, conhecimento que já existe, competências que já existem, e fazê-lo chegar às empresas. O norte do país é particularmente interessante porque, naturalmente, que nesta região existem ou coexistem uma série de centros tecnológicos. Estamos a falar de centro tecnológico para a indústria têxtil, para o calçado, para a indústria metalomecânica, e depois também tem, de facto, um conjunto de chamados institutos de investigação de interface. Por exemplo, estamos a falar do INESC, do INEGI, que tem uma atividade muito próxima das empresas e muito orientada à transmissão, à transferência de tecnologia e de conhecimento. E, portanto, esta é uma iniciativa... Portanto, as ferramentas já existem, a ideia é aproximar todas essas ferramentas e fazê-las chegar às indústrias. Portanto, as indústrias têm disponível toda a informação para poderem depois operar. E são as empresas que se inscrevem nesta rede ou são procuradas para integrarem aqui? Esta rede, de facto, funciona. Vamos lá ver, não é uma nova infraestrutura porque ela já existe e, basicamente, a rede o que faz é agilizar, digamos, portanto, precisamente o que já existe. E, portanto, é uma porta de entrada. Imagino que é o conceito de uma loja única, quase como, fazendo uma analogia, quase como uma loja de cidadão, em que uma empresa, de facto, tem uma porta de entrada e essa porta de entrada, naturalmente, que vai procurar compreender a necessidade, em particular dessa empresa ou dessa indústria, e vai fazer quase que exatamente vai procurar fazer a ligação entre o que existe e o que será necessário. Muito bem. Muito obrigada por ter estado connosco. Muito obrigado. Um bom domingo.